na verdade, a história da evolução do direito ambiental, mais apropriadamente da legislação ambiental do Brasil, se divide em dois períodos. Um, que foi um período muito longo, de quase 5 séculos, né, que começa quando os portugueses chegaram ao Brasil, começaram a colonização. Eu digo chegaram ao Brasil, eu não gosto muito de falar em descobrimento, porque quando chegaram aqui eles já encontraram os nossos povos originários, né? Então eles chegaram em 1500. Muitos dizem que é o descobrimento, mas de qualquer forma, quando começou a nossa colonização com a chegada dos portugueses, nós passamos, evidentemente, como colônia, a obedecer à legislação então vigorante no reino. E tivemos, então, 3 ordenações. A primeira dela, que era um conjunto de regras legais da época, a primeira delas foram as ordenações afonsinas, né? As ordenações afonsinas, que já vigoravam em Portugal desde 1446, né? Que foi o primeiro código legal europeu, e que, evidentemente, aplicando-se no reino, aplicava-se também aqui no Brasil. Claro, eu sempre também repito isso, sem uma implementação maior, a não ser na medida em que aquelas regras da época atendessem aos interesses da coroa, né? Eram regras mais para proteção dos interesses da coroa, não é? E sem nenhuma visão de sistematicidade, de implementação efetiva, ou de uma visão global ou de conjunto. Em seguida, nós tivemos, em 1521, as ordenações manuelinas, né? E, finalmente, em 1603, as ordenações filipinas, né? Então, foram 3 ordenações, né, que nos regeram durante mais de 4 séculos. Vejam bem, mais de 4 séculos. Por quê? Porque somente com a entrada em vigor, já em 1916, portanto, em plena República, já tínhamos, então, passado por Brasil Colônia, pelo Brasil Império, a República Nova, já estávamos, assim, em um estágio até avançado do período republicano, quando o Código Civil vem e lá no seu artigo 1817, revoga, dentre outros atos alvarás, o Código Civil revoga as ordenações filipinas. Eu estou dizendo quase 5 séculos, porque de 1500 a 1916, só aí são 416 anos. Então, depois do Código Civil, né, que já naquela época, embora sem também nenhuma sistematicidade maior, já começou a falar em alguma coisa a respeito da proteção dos interesses ambientais. O Código Civil falava de interesses ambientais, mas mais para regular conflitos de vizinhança, né? Então, a visão era eminentemente individualística, também economicista, como era o período das ordenações. Então, eu chamo esse primeiro período, que eu disse que foi longo, de período obscurantista, ou do obscurantismo. Por quê? Porque tínhamos uma lei sem, repito, uma organicidade maior, sem uma visão de conjunto, ou aquilo que hoje se costuma chamar de visão holística, de visão de conjunto. Não tínhamos nada disso, eram diplomas esparsos que vinham para atender interesses momentâneos, pontuais,
conjunturais, não é? Sem sistema, portanto. E o Código Civil foi, sem dúvida alguma, a primeira lei eminentemente nacional que começou a se preocupar com as questões do meio ambiente no nosso país. É verdade, eu vou repetir também mais uma vez, aliás, hoje eu estou repetindo muita coisa, é verdade que as ordenações traziam lá disposições legais que mostravam um certo interesse também em proteger, por meio da lei, o meio ambiente. Eu sempre uso um exemplo das ordenações filipinas que é bastante ilustrativo. O antigo livro, eu digo antigo, lógico, as ordenações são antigas, o livro quinto das ordenações filipinas é um livro, ele chama Livro Quinto, né? Mas ele hoje está editado num manual que nós temos no escritório. Quem, por curiosidade, quiser consultar o livro quinto das ordenações filipinas, nós temos lá no escritório. E o artigo 88, parágrafo 8º, tratava de uma situação bastante interessante. Por quê? Por meio desse artigo, considerava-se crime quem, em qualquer período do ano, jogasse nos corpos d'água, eles diziam coca, cal, trovisco, tabasco ou algum outro material com que se o peixe mate. Essa era a redação desse artigo das ordenações filipinas. Repito, de pessoa alguma não lance em qualquer época do ano nos rios, lagos e lagoas, coca, cal, trovisco, tabasco ou algum outro material com que se o peixe mate. A pena que se aplicava para quem desobedecia essa regra das ordenações era uma pena de multa se o infrator fosse nobre e de pena corporal para os peões, né? Que, em caso de reincidência, eles podiam ser degradados para a África por 4 anos e, na nova reincidência, para sempre no Brasil. Então, o castigo máximo imposto pela lei da época era de mandar o sujeito aqui para o Brasil, caso ele descumprisse as regras do reino, né? Isso se ele já não tivesse aqui no Brasil. Se ele tivesse aqui, ia ficar para sempre. E se não tivesse, vinha para cá e ia ficar para sempre também. Estou dizendo isso mais a título de curiosidade. Por quê? Porque, embora as ordenações filipinas só tenham sido revogadas com o Código Civil, né, este artigo em especial ilustrou o artigo 33 da Lei dos Crimes Ambientais aqui no Brasil. Vocês pegarem o artigo 33 da Lei 9.605 de 98, vocês vão encontrar lá um tipo penal ambiental que diz exatamente o seguinte: carrear para corpos d'água material que possa causar a mortandade da fauna ictiológica sujeita o infrator a uma sanção de 1 a 3 anos de detenção e ou multa. Veja, é a mesma coisa, só que com uma linguagem mais moderna: carrear para corpos d'água, materiais que possam causar contaminação e a mortandade da fauna ictiológica sujeita o infrator à pena de multa e à pena de cerceamento da liberdade, que seria detenção de 1 a 3 anos. Então, eu cito esse exemplo para dizer: as ordenações tinham regras que visavam também a proteger o meio ambiente? Tinham, mas eram regras esparsas, regras sem nenhuma efetividade, sem nenhuma implementação, regras, na verdade, como já foi dito, e não faz mal repetir, que buscavam
mais atender os interesses da coroa do que os interesses da sociedade. Pois bem, o Código Civil, então, ele começa a ser um marco de uma época que começava a se clarear um pouco dentro daquele obscurantismo até então existente. Por quê? Porque depois do Código Civil, nós experimentamos alguns progressos, principalmente na década de 1960, quando alguns diplomas legais extremamente importantes, embora também ainda sem maior sistematicidade, foram editados. Eu quero lembrar, por exemplo, só para deixar claro isso, que em 1934, né, portanto, eu vou citar aqui alguns exemplos na ordem cronológica, depois do Código Civil de 16, vem o decreto 23.793 de 34, e por meio desse decreto, e quando falo em decreto aqui, não era decreto no sentido de um mero regulamento, não, decreto por quê? Porque nós estávamos em época de ditadura e se legislava por meio de decretos, né? Decretos-leis. Enfim, que foi o nosso primeiro Código Florestal, que é o Código Florestal de 34. Como vocês sabem, depois, sucedido pelo de 65, veja, ainda na década de 60, e finalmente substituído pelo atual Código ou Lei Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012. Mas, ainda em 34, nós tivemos o Código de Águas, Decreto 24.643, também de 34, né? Esse Código de Água de 34, em parte, ele tem uma parte inicial que ainda está em vigor. Nada obstante, tenhamos uma lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 9.433, de 1997, esta parte inicial do Código de 34 ainda está em vigor, né? Em 37, nós tivemos o Decreto-Lei 25 de 37, que com certeza todos os senhores já ouviram falar, que no escritório a gente, volta e meia, tem que estar estudando este Decreto-Lei, está plenamente em vigor, é o Decreto-Lei que trata da proteção do patrimônio histórico nacional e que estabeleceu com minudência, com pormenores, né, a disciplina do tombamento, né, do Instituto do Tombamento, que até hoje é um dos mais utilizados para a proteção do importante patrimônio cultural que nós temos aqui no nosso país. Veja, em seguida nós tivemos em 1940 o Código Penal, que com algumas adaptações ainda está em vigor, né? Em 65, como eu disse, tivemos o Código Florestal, que na época foi chamado de novo, só que tanto ele não é novo que foi revogado, porque temos um novo Código de 2012. No final da década de 60, tivemos 3 diplomas muito importantes, que foram diplomas editados já sob o regime militar, né? Portanto, em 1967, o regime militar começou em 1964, tivemos no mesmo ano de 67 3 importantes diplomas legais. O Decreto-Lei 221 de 67, que cuidou do Código de Pesca, o Decreto-Lei 229 de 67, que cuidou do Código de Mineração, e depois a Lei 5.197 de 67, que na época se chamava Código de Caça, e que depois ele foi alterado e passou, ao invés de se chamar Código de Caça, passou a se chamar Lei de Proteção à Fauna. Eu também sempre digo que o só fato de se ter mudado a ementa de Código de Caça para Lei de Proteção à Fauna já mostrava uma certa evolução na legislação, porque você não estava mais falando de uma atividade que pudesse ser interessante para o homem, a caça, e passava a dizer que agora você não estava olhando mais esse tipo de atividade, mas você estava olhando por meio já de um avanço que era proteger
os animais não humanos, né? Pois bem, eu estou citando isso porque foram diplomas legais, vocês estão percebendo, que cuidavam de situações específicas e que eram diplomas legais que vinham sendo editados ao sabor das necessidades do momento. Então, é código de caça, é código de pesca, é código de mineração, é código de águas, mas sem uma noção ou uma ideia de conjunto, de visão global. Não existia isso, né? Então, daí eu continuava, se bem com um pouco mais de clareza, mas continuava o obscurantismo, né, de uma legislação multifária, pulverizada e sem sistematização alguma. O clarão final que veio a engendrar a mudança foi dado com a Conferência de Estocolmo de 1972, não é, que teve reflexos extremamente importantes no desenvolvimento da legislação ambiental pátria, né? Só para aqueles que eventualmente não tiveram ainda a oportunidade de estudar um pouco a respeito dessa Conferência de Estocolmo, eu diria que logo na virada da década 60, que eu disse que foi uma década com uma certa produção legislativa, em 1970, a Suécia procura a ONU e, dizendo-se impressionada com uma pressão que as pessoas vinham exercendo sobre os recursos da natureza, né, que já entendiam que eram pressões muito significativas, pediu que a ONU organizasse um encontro mundial para possibilitar a discussão dessa problemática, né? E a ONU acaba por atender o pleito da Suécia e, a propósito, organiza a chamada Conferência de 72, lá em Estocolmo, que foi o primeiro grande evento das organizações, da Organização das Nações Unidas, a respeito da temática ambiental. E um evento que marcou época porque deu-se a oportunidade de que a luz finalmente viesse à tona e nós pudéssemos, então, superar aquele período obscurantista vigorante até então por uma nova era, que, para fins de facilitar as nossas discussões, eu estou chamando de era do iluminismo. Como é que foi que a Conferência de Estocolmo teve reflexos na nossa legislação, a ponto de dizer que ela começou a possibilitar um debate globalizado em torno da questão ambiental e que influenciou decisivamente a legislação brasileira? É que, nessa Conferência de Estocolmo, a delegação brasileira acabou tendo um posicionamento extremamente complicado. Complicado por quê? Porque o Brasil, na época, como que assumindo a liderança dos países do terceiro mundo, acabou, em resposta a uma proposta da conferência, acabou tendo um posicionamento extremamente preocupante para a época. Por quê? Porque os países, principalmente os países mais adiantados, propunham um chamado crescimento zero, dizendo que os recursos naturais, que eram finitos, estavam sendo utilizados de forma desordenada e que isso poderia causar sérias preocupações ou sérios problemas para o futuro das gerações, tal, e que, portanto, eles estavam propondo o crescimento zero. Ao que o Brasil, repito, na liderança dos países do terceiro mundo, respondeu que não aceitaria, não só o Brasil, mas aqueles liderados pelo país, que não aceitariam de forma alguma essa proposta, porque isso implicaria em mantê-los, os terceiro-mundistas, eternamente pobres, né?
porque não poderiam crescer, não poderiam se desenvolver e estavam condenados a permanecer eternamente pobre, né? Se não fossem utilizados seus vastos recursos naturais, dizendo que os países mais avançados estavam, na verdade, ricos por conta da utilização dos seus recursos naturais. E agora, querendo permanecer eternamente ricos, queriam que os pobres não explorassem os seus e que permanecessem eternamente pobres. Então, disse o Brasil, vinde a nós a poluição. Se vocês não podem se desenvolver dentro do país de vocês, vinde a nós a poluição, porque a pior poluição é a pobreza, né? Mais vale o desenvolvimento ou o crescimento sujo do que a pobreza limpa. Nós queremos crescer, sim, para aí sim superar a nossa pobreza. E com base nisso, eu digo que o país saiu mal nessa fotografia. Por quê? Porque logo em seguida a Conferência de Estocolmo, sentimos um grande afluxo de capitais e investimentos de fora, principalmente para viabilizar em nosso país indústrias sujas, que não tinham bom acolhimento nos países mais desenvolvidos e que, portanto, vinham para o Brasil, onde o país estava de braços abertos para receber a poluição de fora. Claro que isso foi um desastre e a resposta brasileira se fez quase que de imediato, por conta exatamente disso. Olha, houve um equívoco lá em Estocolmo, o posicionamento do Brasil foi equivocado, mas nós queremos corrigir isso. E por conta disso é que em 1973, portanto, um ano depois de Estocolmo, se cria, no âmbito do então Ministério do Interior, a SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, um status de ministério, né? Tendo como presidente o emérito e pranteado ambientalista Paulo Nogueira Neto. Paulo Nogueira Neto já, infelizmente, nos deixou há algum tempo, não muito, mas há algum tempo, e foi Paulo Nogueira Neto, que era não só bacharel em Direito, mas também formado em Biociências pela Universidade de São Paulo, e também um industrial bem-sucedido no ramo de usinas de açúcar, né? Paulo Nogueira Neto tinha, vamos dizer assim, conhecimento jurídico, técnico e experiência empresarial, e conseguiu, embora estivéssemos em pleno regime do governo dos militares, né, conseguiu criar esse ministério da época, essa Secretaria Especial do Meio Ambiente, e daí lutar por uma lei que viesse a nos trazer um certo avanço, um certo repúdio a essas posições ultrapassadas de então. Foi quando Paulo Nogueira Neto consegue, depois de muito trabalho, a aprovação da Lei 6938, de 31 de agosto de 1981. Então, pela data, vocês vejam, em pleno regime militar, né? E uma lei que rompe com a atomização, com aquela pulverização de regras até então vigente, né? Ou com aquela visão economicista ou utilitarista que prevalecia. E passa-se a uma nova era, a uma nova realidade, por meio de um diploma legal que traz aquilo que sempre reclamamos que era necessário, ou seja, uma sistematização da legislação, uma conceituação dos principais aspectos de uma legislação ambiental eficiente, instrumentos, objetivos, né? Enfim, esta lei representou o rompimento, então, com aquela fase do obscurantismo, e começa o segundo período, que vigora até hoje,
ou seja, o segundo período, que é a fase do Iluminismo, vai de 1981, sob o influxo de Estocolmo, que foi aquele clarão final do obscurantismo, e com a Lei 6938 de 81, nós inauguramos um período de mais consequência, de mais seriedade com a legislação ambiental. Então, é comum se dizer que a Lei 6938 ela foi um marco divisor de águas entre um regime de quase 5 séculos, de 1500 até 1981, ou seja, 481 anos, em que a assistematicidade, a atecnia legislativa é que vigorava, ou seja, a irresponsabilidade com as coisas do meio ambiente. E a partir de 1981, nós temos uma legislação que já possibilitou uma sistematização da legislação, com todos aqueles princípios, instrumentos, objetivos, diretrizes, né, que fizeram com que passássemos a enxergar na lei de 1981 um verdadeiro código de meio ambiente. Muito se fala que a lei 6938 tem exatamente, ainda hoje, a função de um verdadeiro código de meio ambiente, né? Por conta dos avanços que trouxe e da inauguração de um novo período, e porque ela inaugura essa nova fase do chamado iluminismo.